Olá, boa noite a todos. Está no ar mais uma edição do ABP TV. Até o dia 5 de janeiro, vamos apresentar o nosso Top 3. Neste final de ano, você terá a oportunidade de reassistir os 3 programas de maior audiência durante o ano de 2020. Hoje, apresentaremos um dos programas do nosso especial Covid-19. Foram mais de 15 edições com conteúdos específicos sobre a pandemia do novo coronavírus e os cuidados para com a saúde mental. O impacto das epidemias na saúde mental é o tema de hoje, com a participação da doutora Alexandrina Meleiro, Antônio Geraldo da Silva, Luiz Carlos Mabilde, Marcos Gebara e a secretária do Ministério da Saúde, doutora Mayra Pinheiro. Acompanhe conosco a partir de agora. Olá, boa noite. Está no ar, ao vivo, mais uma edição do ABP TV. Hoje vamos falar sobre o impacto das epidemias na saúde mental. Para debater o assunto, recebemos a médica psiquiatra, doutora em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde também leciona a doutora Alexandrina Meleiro. Recebemos também o médico psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, e da Associação Psiquiátrica da América Latina, APAL, doutor Antônio Geraldo, psiquiatra. Teremos também o médico psiquiatra da UFRGS e professor supervisor convidado dos cursos de psiquiatria, psicoterapia e de supervisão, psicanalista de data e professor do Instituto de Psicanálise da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, Dr. Luiz Carlos Mabilde. Recebemos também o médico psiquiatra clínico e forense, psicanalista, título de especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria em Psiquiatria Clínica, Psiquiatria Forense e Psicoterapia, Dr. Marcos Gebara. E ainda aqui no estúdio a presença da secretária da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, doutora Mayra Pinheiro. Participe agora mesmo, mande a sua pergunta. Pelo YouTube e Facebook você pode enviar pelo espaço de comentários, mas se você estiver assistindo pelo site da ABP, envie a sua pergunta pelo Linha Direta. Agora, vamos saber um pouco mais sobre o tema de hoje. Nos últimos meses, temos acompanhado um surto do novo coronavírus, o Covid-19. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, classificou a situação como pandemia no último dia 11 de março. Apesar do pequeno número de infectados no Brasil, a doença tem causado pânico pelas suas ainda desconhecidas consequências. Como essas epidemias influenciam na saúde mental? Como podemos prevenir que essa preocupação se torne um fator que atrapalhe a rotina do indivíduo? Essa e outras questões serão respondidas a partir de agora no ABP TV. A partir de agora, quem conduzirá o debate é o presidente da ABP e presidente da APAL, doutor Antônio Geraldo, psiquiatra. Olá, boa noite. É um prazer poder estar aqui com vocês e fazendo esse programa que eu não gostaria de ter que fazê-lo, mas a realidade bateu nas nossas portas e vamos ter que falar sobre a saúde mental em tempos de epidemias, das grandes situações que nós estamos passando no mundo e agora que bateu a nossa porta, chegou ao Brasil. E eu peço para fazer uma introdução sobre essa questão no Brasil pela doutora Mayra Pinheiro, que é a secretária nacional da CEGEPS. Doutora Mayra, pode falar para a gente um pouquinho sobre o que está acontecendo no Brasil, o que nos espera? Claro. Boa noite a todos que estão nos assistindo, especialmente aos colegas psiquiatras e a todas as pessoas que, não sendo médicos, sendo profissionais de saúde, nos assistem e nos seguem agora para obter mais informação e poder ajudar a salvar e a cuidar de mais vidas. Bom, Antônio Geraldo, o coronavírus já existe entre nós desde 1960. Nós temos milhares de situações de doenças virais provocadas por esse vírus, já tivemos epidemias em 1960, em 2003, e o Covid-19, que é o causador dessa doença atual, ele é uma mutação da família do vírus coronavírus, que vem causando uma doença grave. Muitas pessoas perguntam qual é a diferença do coronavírus para os outros vírus, uma vez que a gente tem gripe ao longo do ano, sobretudo nos meses mais frios, em quase todos os países do mundo que tem as 4 estações definidas. A diferença é que esse vírus
tem uma transmissão que é muito rápida, apesar de baixa letalidade, e que ele é capaz de, em alguns doentes, aqueles considerados do grupo de risco, que são as pessoas mais idosas, as pessoas que têm doenças crônicas, como os hipertensos, os diabéticos, as pessoas, crianças e adultos que fazem uso de medicações imunossupressoras. Eles com a mesma pergunta. A pergunta é o seguinte para todos os convidados. Vamos começar aí com a doutora Alexandrina, professora nossa do IPQ-FM USP, grande especialista na área, muito conhecida, autora de um grande compêndio de psiquiatria e que pode nos ajudar com a seguinte questão. Alexandrina, o impacto da pandemia em doenças como toque, como transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, fobias, transtornos somatoformes, enfim, as várias doenças que nós temos e que podem ser pioradas. Como é que fica o impacto em relação a essas doenças mentais, as pessoas que são padecentes dessas doenças mentais? Olha, eu agradeço, Antônio Geraldo, boa noite a todos os colegas, essa oportunidade. Nós temos que avaliar o benefício da quarentena em massa, que é para nós não termos a consequência que está tendo na Itália, versus o custo psicológico, que é importante a gente avaliar em todos os indivíduos e principalmente, como você perguntou, nas pessoas que já padecem de algum transtorno mental, como toque, para quem tem pânico, para quem tem hipocondria, para quem tem aí depressão que pode piorar. Então, nós temos que avaliar. E aí, a mensagem que eu quero deixar registrado é que a informação é essencial e, muitas vezes, o fake news atrapalha. A comunicação rápida e eficaz, mas não o excesso de comunicação, que isso gera mais medo e insegurança. Manter suprimentos sem que haja uma corrida excessiva a supermercado, um período curto, porque eu acredito que em breve nós vamos ter uma situação mais tranquila. Sem dúvida, a imposição da perda da liberdade vai trazer efeitos adversos a todas essas patologias que você colocou e também a indivíduos que não têm nenhuma patologia, mas se vê cerceado do seu direito de ir e vir, mas em bem comum da população, como um gesto altruísta para tudo isso, mas, ao mesmo tempo, também vai gerar problemas econômicos. A coisa tem que ser a nível voluntário para que tenha menos sofrimento e, sem dúvida, que esse auto-isolamento, como a gente viu em alguns vídeos, onde na Itália as pessoas começaram a cantar nas suas varandas, comunicação via Facebook, via WhatsApp, algumas redes liberando internet para que os alunos possam ter acesso a informações, para que possa ter, algumas empresas liberaram o filme de todos os canais. Quer dizer assim, a gente tem que combater. Com certeza, nós vamos ter consequência para essa população que já sofre de doença mental, mas para quem também não sofre, pode vir a ter consequência. Mas eu enfatizo custo e benefício em nós fazermos esta quarentena em massa. É um benefício epidemiológico e, sem dúvida, também individual, não só aos idosos, à população de risco, mas a todos nós, para que a gente possa seguir à frente e dizer, vencemos essa barreira. Rápidos, porque nós temos muitas perguntas, portanto, nós teremos que dar muitas respostas. Eu gostaria que você resumisse, na sua visão, Malbilde, como é que fica o impacto da pandemia em doenças como as que eu já citei? Não vou citar novamente a pergunta. Vamos lá. 1 minuto. Por impacto, nós estamos de frente ao fator desencadeante, né? O fator traumático, que incide sobre a personalidade. E, como tal, nós temos dentro das principais reações do indivíduo ao impacto, o medo, o susto e a ansiedade. O medo é quando o objeto está definido, conhecido. O susto, quando, embora o objeto seja conhecido, ele é repentino. E a ansiedade é quando o objeto não está definido. Esse vírus fica mais ou menos dentro desta qualificação. Ele causa uma ansiedade, né? Porque ameaça o homem em seus 3 níveis de desacordo com o bem-estar
provenientes ou dos ataques externos, os ataques internos, que são as doenças, e as relações entre as pessoas. Esse vírus tem essa magnitude, eu diria, em função de ser tão abrangente, que desencadeia uma ansiedade muito grande, porque atinge os 3 níveis de ameaça ao homem, quais sejam os citados já, que são os ataques externos, internos e as relações de objeto. Obrigado, Mabilde. Eu estou aqui também acompanhando o pessoal que está acompanhando pelo Instagram, e há uma reclamação que o som está baixo. Nós vamos aumentar aqui o som interno para poder o pessoal que está acompanhando pelo Instagram poder ouvir melhor. Mas estamos também pelo Facebook, pelo Twitter, no site da BP, estamos em todas as mídias da BP. Meu amigo Gebara, fala um pouco também sobre isso, o impacto da pandemia nessas doenças. A mesma pergunta para todos, eu vou tentar abordar um outro lado, né? Eu aqui no consultório hoje, eu atendi algumas pessoas inteiramente apavoradas com a questão do coronavírus, né? Você imagina o pessoal que tem toque, lavando a mão aí 500 mil vezes, você imagina o pessoal hipocondríaco, que já está sentindo tudo que se cita na mídia. Você imagina o pessoal da ansiedade generalizada, que já elegeu esse tema para se martirizar, e assim por diante, né? Todos os transtornos de ansiedade, fobias, inclusive, são afetados a curto prazo sob o impacto dessa pandemia. A longo prazo, eu vejo que se houver um confinamento de longo prazo, se começar a faltar comida, se as pessoas não tiverem dificuldade para pagar suas contas, etc., isso vai constituir um estresse crônico e com as consequências neurobiológicas já conhecidas de aumento de cortisol, de metilação de DNA e do impedimento da produção de neurotrofinas, com um funcionamento inadequado do sistema nervoso, sendo que o mais comum é o desenvolvimento de quadros depressivos. Então, eu acho que o impacto da pandemia, a curto prazo, ele acomete mais os padecentes de transtorno de ansiedade e, a longo prazo, ele pode fazer eclodir quadros depressivos importantes. Muito bem, vamos aqui para a tela, algumas orientações da BP sobre o Covid-19, eu acho que é importante aí para que todos revisem. Lavar as mãos com frequência. Eu queria acompanhamento da doutora Mayra, que é do Ministério da Saúde, nossa secretária nacional da CEGETS. Vamos comentar, doutora Mayra. Aí diz o seguinte: lavar as mãos com frequência com água e sabão, ou use álcool em gel 70% para fazer essa limpeza. Pode falar um pouquinho sobre isso? É preciso só que a gente entenda que a medida mais eficaz, de fato, é lavar as mãos com água e sabão. O álcool gel é uma medida complementar quando nós estamos em locais onde nós não dispomos de água e sabão. No transporte urbano, no trabalho, quando você não dispõe de um banheiro para ficar indo lavar as mãos a cada novo contato, é através das nossas mãos que a gente toca no nariz, que a gente toca na boca com saliva, e ao manusear objetos e ao contactar com as pessoas através de cumprimentos ou de toques, a gente acaba levando aquela secreção do nosso nariz, da boca para a mão, daí porque é tão importante a gente manter as mãos sempre com a limpeza com água e sabão, e quando não for possível com álcool. É porque a membrana do vírus, ela é uma membrana em gordura, não é isso? E sendo membrana em gordura, a gente consegue quebrar essa membrana com quem quebra gordura, que é o álcool e o sabão. Porque o sabão tem uma função importante. O sabão, o shampoo, isso tudo tem uma função extremamente importante. Então, assim, abuse de água e sabão. Isso que é o mais importante. Só que lembrar, sem retirar das pessoas o cuidado em fazer em relação a usar o álcool gel, é que o álcool é absorvido pela pele, né? Tudo que a gente passa na pele ocorre uma absorção. Então, às vezes, fica exagerando com crianças, ao invés de lavar as mãos da criança, cuidar da criança, usando o álcool gel. Então, álcool gel é o complementar. O essencial é água e sabão. Muita água, muito sabão, sem medo de ser feliz com água e sabão. Doutora Mayra, aqui está falando o seguinte: se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas.
mais tem pedido a cada pessoa individualmente, aos grupos, às coletividades. A gente no comecinho da apresentação falou aqui sobre quarentena e isolamento, são duas coisas diferentes. O isolamento é quando até voluntariamente o indivíduo que se sente doente, que pode ter uma virose ou que pode estar com a suspeita de coronavírus, ele fica em casa e protege as outras pessoas do contágio. A quarentena ela é impositiva, ela pode ser feita a pessoas, ela pode ser feita nas relações comerciais, a instituições, e você nem compra produtos, nem permite que as pessoas saiam de casa porque elas estão doentes, com a doença comprovada, e elas são uma ameaça para o restante da coletividade. Evitar aglomerações e evitar o contato físico quando você teve contato com alguém com coronavírus ou você está com coronavírus é o elemento mais importante na cadeia de transmissão para que a gente não tenha hoje o que vem acontecendo no Rio e São Paulo, onde a gente já tem casos comunitários da doença. A gente tem 2 estados com maior número de casos exatamente por isso, porque as pessoas não fizeram as restrições, sabendo que estavam doentes, foram para os locais de trabalho, foram para os grandes aglomerados, e isso aconteceu muito depois do carnaval, e a gente tem hoje cidades com grandes grupos já contaminados. É algo que a gente chama de transmissão comunitária, quando a gente já não consegue controlar, porque não se sabe mais quem tem a doença na coletividade. Muito obrigado. Essa coisa de evitar tocar o nariz, olhos e boca antes de limpar as mãos, na verdade é começar a se vigiar, né? Não deixar o seu costume normal de coçar, de tocar, manter esse costume. Você tem que mudar esse costume. Nós aqui estamos com o nosso álcool gel aqui. Opa, tirei do lugar. Nós estamos com o nosso álcool gel. Não tem propaganda porque não é brasileiro, então não vai fazer diferença alguma. Mas para manter o cuidado, porque a gente toca no celular, toca na mesa, toca no álcool gel, cuidando exatamente para a gente não fazer transmissão aqui entre nós, né, da possibilidade de tal. Vamos seguir, vamos voltar agora com as perguntas, depois nós passamos mais um slide com os comentários da doutora Mayra. Muito bem, eu queria que, voltando aí pelo Mabuild, porque isso é um ponto, aliás, voltando para o Gebara. O Gebara, pela formação dele, eu vou fazer essa para o Gebara inicialmente, depois o Mabuild, depois a Alexandrina. Os limites entre o medo paralisador e o medo que mobiliza estratégias de prevenção. Como é que funciona isso? Fala um pouquinho sobre isso, Gebara. Valdir, o medo é um sentimento que faz com que nós estejamos vivos hoje, né? Os nossos ancestrais, às custas do medo, da ansiedade, eles evitavam os perigos, ou eles se preparavam para lutar ou para se defender contra predadores, né? Mas, ao longo dos séculos, isso funcionou como um fator adaptativo, tá certo? Agora, à medida em que essa ansiedade passa do ponto e ela se torna desadaptativa, ela se torna exagerada, por mecanismos neurobiológicos que a gente conhece, ela passa do ponto e aí você não consegue mais controlar, ela passa a ser patológica, porque ela paralisa você e impede que você tenha ações efetivas para lidar com os perigos do meio ambiente. Então, nessa situação de pandemia, nessa situação de ameaça permanente, você vê gente agindo com muita racionalidade, que está com medo, que está apreensivo, que está nervoso, que está triste, que vê as situações deletérias ocorrendo em torno de si mesmo. Então, essas pessoas têm racionalidade para agir de maneira efetiva, de maneira que tenha um resultado satisfatório, enquanto outras ficam completamente atabalhoadas, andando como barata tonta, né, sem ter efetividade nenhuma, e essas pessoas a gente pode dizer que a ansiedade e o medo já passaram do ponto produtivo, já se tornaram patológicos, e gerando, inclusive, doenças como os transtornos de ansiedade, que a gente já sabe, né, que é uma distorção cognitiva e com resultados catastróficos. Ok. Mabuild, 1 minuto também. Nós vamos tentar ficar em 30 segundos a resposta, 1 minuto, para poder ter um grupo enorme de perguntas aqui para fazer para todos vocês. Mas, Mabuild, como você é psicanalista e é estudioso dessa área aí da mente humana, fale para a gente um pouco sobre isso.
E como vencer essa situação? Como diferenciar uma coisa da outra? Um medo do outro? Isso é fundamental, né? E é a grande contribuição que nós podemos dar nesses momentos, como psiquiatras, psicanalistas, às pessoas para que se conduzam de acordo com a realidade. A realidade se estabelece entre dois padrões integrados e cujo resultado é adaptativo. Ou seja, por um lado, reconhecer que esse desconhecido vírus que nos ataca causa ansiedade, e do tipo persecutório, né? Do tipo desconhecido. E, então, de posse dessa ansiedade, fica muito difícil saber se nós estamos agindo com desprezo a uma realidade ofensiva, como, por exemplo, dois colegas, um da Holanda e outro de Nova York. Nós tínhamos uma reunião em Madrid, agora em março, e um dizia assim: Nova York continua inviolável ao vírus. E o holandês, que era o coordenador do comitê, insistia que fizéssemos uma reunião em Madrid. Quer dizer, estava havendo uma negação do problema que era já bastante real, porque Espanha fica perto da Itália. Então, este discernimento de que a ansiedade acompanhada de realidade pode produzir um efeito adaptativo é salutar. A negação impede isso ser excessiva. E o pânico, ele faz o inverso, causando uma desadaptação geral. Quer dizer, não é o caso de nós irmos todos para o supermercado, porque não vai haver crise de abastecimento. E vão porque estão movidos por esta perseguição tremenda, porque o vírus é rápido, mutante e causa doenças. Então, nos é desconhecido como lidar. Essa é a contribuição que nós devemos levar às pessoas. Não se inquietem tanto a ponto de perderem a sensatez e os dados que a imprensa, que nós profissionais podemos levar. Ok. Alexandrina, pode falar um pouco da sua visão em 30 segundos, porque nós estamos agora, já em seguida vamos colocar 2 perguntas de quem está nos assistindo para comentários. Tá bom, eu serei breve. Eu acho que já foi abordada a questão de o quanto é benéfico a ansiedade, o quanto ela atrapalha e paralisa, mas eu queria focalizar que a ansiedade nossa é a ansiedade do paciente, é a ansiedade da família para com o idoso e principalmente da equipe de saúde, que eu queria destacar, que são aquelas pessoas que não estão sendo liberadas, não pode fazer home office, pelo contrário, está na frente de batalha e que são acometidas. E a gente sabe que essas pessoas vão ter, provavelmente, transtorno de estresse pós-traumático após essa situação toda ser controlada, como a gente já viu em outras ocasiões onde houve uma infecção dessa proporção mundial, como foi na gripe espanhola e outras situações. Então, é sempre aprender com resiliência a gente enfrentar a realidade, considerando cada situação em si e dando sempre informações adequadas. Ok. Eu queria fazer um comentário rápido, enquanto coloco a pergunta ali na tela, que é o seguinte: todos nós nos damos bem com a existência da angústia, da ansiedade. É necessário existir angústia e ansiedade para que nós possamos sobreviver no mundo. Ponto. Daí a isso se tornar paralisador e você não fazer nada, abandonar trabalho, não querer trabalhar, medo de sair de casa, é outro problema. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer com que a nossa cognição vença a emoção e aí vamos pensar de uma forma racional, trazendo as situações boas para este momento, para que você sobreviva melhor e viva melhor junto a essa situação. O medo ele não pode ser paralisador. O medo ele tem que fazer com que você reaja. Ele tem que ser, você usa ele como energia vital para você mudar essa energia negativa para se tornar um ponto positivo. É importante entender que muitas vezes são essas crises que nos levam a crescer. A gente tem que usar isso como fator de crescimento.
Imagina você, se eu vejo um leão e eu paraliso e não faço nada, não vai dar certo. O resultado vai ser péssimo. Eu preciso fazer algo que me proteja. Essa reação de proteção é que é importante. Então a mente vencendo o humor. Isso é o nome de um livro. Mas é para mostrar assim, a gente usa de técnicas cognitivas comportamentais, para que a gente possa ter um melhor resultado. Aproveito para agradecer aqui o Léo, que nos mandou lá de Recife algumas colocações da psiquiatria, psicologia positiva, aqui, bastante interessante. Por favor, a pergunta da Bruna. Eu vi aí a Bruna Micaeli. Bruna Micaeli eu conheço, é de Montes Claros, Minas Gerais. É enfermeira psiquiátrica. Como seria esse cuidado em saúde mental nesse período de quarentena, Gebara? 30 segundos. Bom, cuidado que a gente normalmente presta, né? Porque você vai lidar com casos muito variados e você vai lidar com reações muito diferentes, peculiares a cada paciente. Então, acho que isso é muito individualizado. Eu acho que nós temos que acolher, informar adequadamente, porque uma informação de qualidade é muito útil, serve para muita coisa, enquanto o alarmismo e o bombardeio de informações disparatadas só serve para atrapalhar. Então, o nosso papel como profissional de saúde mental é individualizar caso a caso e atender às necessidades de cada um dos nossos pacientes. Muito bem, mais uma pergunta? Temos aí? Lília Adriana Oliveira. A Lília pergunta o seguinte: em pacientes claustrofóbicos, e eu vou jogar essa pergunta para a Alexandrina, em caso de necessidade de quarentena impositiva, aí está 40, mas é quarentena impositiva, como proceder para evitar as crises de pânico, Ale? Veja bem, é importante, as pessoas com claustrofobia, elas já têm a angústia em espaços fechados, do saber que não pode sair, e nesse momento, como eu falei bem no começo, a gente pensar de que é para um bem maior, um bem da comunidade. Então, ela procurar contatos por telefone, contatos através de WhatsApp, através de janela, por um vizinho, por outro, porque assim, se a gente deixar ela isolada, isso vai aumentar e ela vai acabar fazendo coisas negativas para ela, isso pode comprometer. E as pessoas que conhecem essa pessoa e sabem da claustrofobia vão colaborar para estar telefonando. Por exemplo, muitas pessoas com quem eu trato, e até familiares, pacientes, têm me ligado, às vezes a gente fica 15, 20 minutos no telefone, tranquilizando, acalmando, às vezes atendendo por Skype, para que a pessoa tenha noção justamente isso. Por acaso, um paciente claustrofóbico estava em Nova York e foi proibido, fechou as porteiras, ele me ligou, ficamos um tempo, para que ele tranquilizasse. Então, como disse o Gebara, isso é muito individual, mas é importante que a gente dê assistência a todos eles, porque dando assistência, sem dúvida, a imunidade não será afetada e também não teremos outras consequências que, como você disse, a gente vai ter um crescimento emocional com todo esse aprendizado que esse vírus vem trazendo para todo o planeta. Obrigado, Alexandrina. E é bom lembrar que claustrofobia tem tratamento psiquiátrico, né? Proceder o tratamento psiquiátrico adequadamente, de repente é um momento da pessoa se tratar, já que não se tratou até agora, né? Tratamento psiquiátrico e psicoterapia conjunto para poder ter o melhor resultado. É claro que esse é o mundo ideal, que nem sempre é possível, mas é o que devemos fazer com o mundo ideal. Voltando aqui com a doutora Mayra. Doutora Mayra, vamos lá. Nesse slide do BP, diz o seguinte: evite cumprimentos com beijos no rosto, apertos de mão e abraços. Fala um pouquinho sobre isso. Nós temos que seguir todas as regras de etiqueta social para as infecções virais transmitidas por gotículas de saliva, transmitida pelo nosso espirro. Quando a gente cumprimenta alguém muito próximo com um beijo, com um abraço, a gente corre o risco de estar veiculando através da saliva, de partículas invisíveis, né, do nosso espirro para aquela pessoa que a gente chegou muito próximo, essas secreções que podem levar à doença. Então, isso não vale só para o coronavírus. Agora é porque nós estamos enfrentando de fato uma pandemia, mas vale para todas as doenças virais. A gente
conservar, manter essas normas de etiqueta social e em tempos de coronavírus, cumprimento à distância, permanecer em ambientes com espaço de 2 metros entre uma pessoa e outra e, como a gente já falou antes, evitar aglomerações. Obrigado. Bom, aqui tem o seguinte, que leve ao rosto a parte interna do cotovelo ao tossir, espirrar ou use lenço descartável. Pode falar um pouco sobre isso? É o que a gente já falou sobre essas medidas. Lembrar sempre que quando a gente fala de usar o cotovelo, é colocar o cotovelo, né, na frente do rosto. Ou usar um lenço, que era o que se usava muito antigamente. Você viu os homens andarem com lencinho no bolso, as mulheres também. Então seguem as regras que a gente já fazia há algum tempo quando nós estávamos gripados com as doenças virais. Elas agora voltam por uma necessidade de toda a sociedade para que a gente não propague essa doença. Aqui embaixo nós temos: não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Segue a mesma lógica. Quando a gente come, a gente está levando o garfo, a faca, né, a colher para a boca e lá tem partículas da nossa saliva. Se você compartilha o líquido que você está bebendo no copo e a pessoa bebe no mesmo copo, você também vai compartilhar essas partículas de saliva que vão transmitir a doença. Os vírus são transmitidos assim. Mantenha os ambientes ventilados. Muito importante. Lugares confinados, a gente vai ter o vírus em suspensão no ambiente e nós vamos inspirar essas partículas virais. Daí porque a importância da gente trabalhar com as portas fechadas, em casa manter as janelas abertas, deixar a ventilação natural entrar e a gente evitar o ar-condicionado, porque os ambientes frios são sempre mais propícios ao crescimento do vírus e de muitas bactérias. Doutora Mara, você também é pediatra, nós sabemos da sua formação. Fala um pouquinho dessa situação do coronavírus em crianças. Nós temos estatísticas em vários países mostrando que as crianças, elas são transmissoras assintomáticas na grande maioria dos casos do coronavírus. Isso nos leva a uma preocupação adicional. Embora elas estejam protegidas enquanto doentes, elas podem levar as infecções pelo coronavírus para os avós, para as pessoas de mais idade que convivem com elas. Então a gente orienta que em tempos de coronavírus, como a grande maioria das crianças vai apresentar infecção assintomática, que a gente evite levá-las para a casa dos avós. É inevitável que um avô e um avô, ao ver um neto, não queira beijar, não queira colocar no colo. E a gente vai estar colocando em risco essas pessoas, porque a gente já sabe que eles são do grupo de risco. Pessoas maiores que 70 anos têm uma taxa de letalidade muito maior, que se aproxima de 14%, enquanto os outros grupos é 0,2%. Então, vamos deixar as crianças em casa, evitar levar para casa dos avós, enquanto a gente passa por esse período difícil. Ok, muito obrigado, doutora Mayra. Bom, voltando aqui para o nosso estúdio, vamos passar aí a indicação para baixar o app do Ministério da Saúde. Passa o vídeo aí para a gente, Diego. ABP orienta coronavírus Covid-19. Faça agora mesmo o download do aplicativo oficial do Ministério da Saúde sobre o coronavírus, disponível para Google Play e Apple Store. O aplicativo tem como objetivo tirar todas as dúvidas sobre o coronavírus e tem como função principal veicular dicas, cuidados e prevenção contra os surtos. Bom, tem 2 anúncios, 2 convites para fazer para todos vocês, nós vamos passar em seguida e voltando já com algumas perguntas para os nossos convidados. As emergências psiquiátricas são consideradas complicações dos tratamentos mentais, ocorrendo em cerca de 10 a 30% dos casos de emergências gerais. Por isso, o psiquiatra e o profissional da saúde precisam estar preparados para atendimento dessa demanda. A 7ª Jornada Nacional de Emergências Psiquiátricas é o principal evento de atualização científica no assunto e acontecerá nos dias 3 e 4 de julho no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Participe você também desse evento, já consolidado no calendário nacional. Informações e inscrições em abp.org.br/emergências. A esquizofrenia é uma doença mental grave que atinge aproximadamente 1% da população mundial, ou seja, cerca de 77 milhões de pessoas. Nos dias 22 e 23 de maio, a ABP realiza a 5ª edição do curso ABP APAL WPA de atualização em esquizofrenia. Serão 2 dias de intensas atividades científicas com renomados pesquisadores do tema, abordando assuntos como o diagnóstico diferencial entre esquizofrenia e toque, monoterapia ou associação
associação de antipsicóticos no tratamento, sintomas negativos e esquizofrenia e muito mais. Venha se atualizar nos principais tópicos de pesquisa sobre o tema. Inscrições e mais informações em abp.org.br/esquizofrenia. Muito bem, Gebara, tem uma pergunta aqui que é direto para você, Marcos Gebara. Algum cuidado específico de prevenção em saúde mental para que o impacto das notícias relacionadas ao coronavírus seja minimizado? Olha, eu acho que a melhor coisa aí é uma informação de boa qualidade, né? Porque isso orienta, isso é uma coisa que pode dar um norte para as pessoas. Então, uma informação, como eu disse antes, né, uma informação bem direcionada, racional, efetiva, isso dá tranquilidade às pessoas e previne a eclosão daqueles quadros que eu citava antes. Porque essa pandemia, ela bota a nu a nossa onipotência narcísica, né? Aquele sentimento que a gente tem de invulnerabilidade, de força, de indestrutibilidade, isso tudo cai por terra. E se você está lá embaixo, com seu humor deprimido, achando que você não vai sobreviver, etc., o que você precisa, na verdade, é de informação de qualidade, para que você possa ficar, vamos dizer assim, bem posicionado em relação ao problema. E, com isso, evitar quadros mais graves. Perfeito. Uma questão aqui para o Mabilde. Mabilde, aqui diz o seguinte: pessoas que já fazem tratamento psiquiátrico podem ter seus casos agravados por conta dos transtornos gerados pelas epidemias? Podem sim. Dentro do raciocínio anterior que respondeu a sua pergunta, o impacto é sobre a personalidade. E como a personalidade responde a esse impacto através de uma tentativa de adaptação, muitas vezes o que acontece é uma desadaptação ainda maior, quando é ocasião de procura e revelação ao indivíduo que algo não estava bem nele mesmo antes disso. Essa é uma das questões, vamos dizer, se cabe o termo, dentro do sentido que eu vou dar, positivas desses acontecimentos populacionais. Primeiro, que o indivíduo acaba se conhecendo melhor através da crise, porque termina buscando algum profissional, se exacerbam por demais as suas defesas e os seus sintomas. Segundo, e o Brasil demonstrou isso, é um teste para vermos o quanto estamos preparados como nação para enfrentar os problemas de saúde. Quer dizer, a questão é mais ou menos a seguinte: a ansiedade, ela desestrutura porque não é o mesmo que excitabilidade que busca, faz o indivíduo produzir, tomar atitude. A ansiedade precisa ser transformada em medo, no sentido de identificar qual é o problema e tentar resolvê-lo da forma que for possível. Perfeito. Então, uma pergunta, vamos fazer para a Alexandrina. Coloca na tela, por favor, Diego. A Ramessa Florencio pergunta o seguinte, Alexandrina: como orientar pessoas em pânico diante da imposição que permaneça trabalhando? Como já foi falado, a orientação, o esclarecimento do que é esse vírus, de como prevenir, como já foi bem salientado durante o nosso programa aqui, como já tem sido pelo próprio Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, e fazer o treinamento, né? Como você disse, pode ser oportunidade de ela iniciar ou dar continuidade ao tratamento do pânico. Então, é tranquilizando. E muitas vezes, como disse o Gebara, informações de qualidade, mas o excesso de informações, ficar o dia inteiro ouvindo, isso nós sabemos que desestrutura o psiquismo, porque ele fica sobrecarregado
de informações que a gente não sabe em que caixinha guardar. Então, por exemplo, ouvir informações uma vez por dia, um resumo de tudo isso e, diante da necessidade que muitas pessoas têm de continuar o trabalho, porque não houve condições de ser dispensado do trabalho, e principalmente, como eu falei, a força-tarefa dos profissionais de saúde, dos profissionais de segurança, dos profissionais de supermercado para o abastecimento, nós vamos ter que dar estrutura para que essas pessoas possam, sem pânico, sem ansiedade, sem angústia, sem hipocondríaca, enfrentarmos esta pandemia para que a gente possa sair vencedores. Na verdade, continua sendo ter informações e cuidados, como já foi muito bem enfatizado aqui. Está escrito errado. Muito bem, o pessoal que está aqui no Instagram estão acompanhando aqui os bastidores, o que a gente fica falando, conversando, passando por outras informações, para poder fazer um programa bem dinâmico para vocês. Coloca na tela, por favor, mais uma pergunta. Tem uma pergunta interessante que nós vamos fazer para a doutora Mayra. É a Pamela Simoa. A Pamela faz a seguinte pergunta: o que fazer para manter a saúde mental dos profissionais de saúde que estão na linha de frente da pandemia pelo coronavírus? Pamela, muito importante a sua pergunta. Ao mesmo tempo que o coronavírus traz para a gente a possibilidade de agravar as doenças mentais, os distúrbios psiquiátricos das pessoas que já têm uma doença e de causar doença mental pelo pânico, pelo estresse para todos nós, ele traz uma coisa muito importante que é a solidariedade. A gente tem para os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e demais profissionais da saúde, uma possibilidade agora de adoecimento de fato. As unidades podem ficar superlotadas, congestionadas e a gente pode ter situações de colapso, que é o que vem acontecendo, por exemplo, na Itália. É muito importante para que não ocorra o adoecimento desses profissionais e isso impeça o nosso acesso normal a bons profissionais, que a gente saiba quando procurar as unidades de saúde. Pessoas que estão assintomáticas, pessoas que não tiveram contato com um caso suspeito ou comprovado, não precisam ir para a unidade de saúde. A gente pode ficar em casa, manter os cuidados de restrição de contato, para mesmo que seja uma virose comum, a gente não contaminar os outros. Isso vai ajudar bastante a gente a deixar as unidades de saúde acessíveis somente para aquelas pessoas que de fato têm doença de moderada a grave. Isso vai fazer com que os profissionais não colapsem e vai favorecer com que a gente possa, no momento certo, para as pessoas que mais precisam, ter as unidades e os profissionais disponíveis. Excelente. Tem aqui algumas colocações que são interessantes. Lembrar que muitas vezes a gente não tem muita opção também, né? O profissional médico, por exemplo, ele está de plantão, o colega nem veio, ele tem que continuar, não pode abandonar. E tem algo que está sendo feito em relação pelo Ministério de Saúde para aumentar essa população de médicos atendendo? Sim, nós estamos recrutando agora no programa Mais Médicos 5.000 profissionais em caráter emergencial que vão trabalhar por pelo menos mais um ano para que eles possam estar em todos os municípios brasileiros, reforçando os atendimentos até 22 horas nas unidades básicas de saúde. E tem um dado novo que o ministro deve apresentar recentemente, nos próximos dias, que a gente vai recrutar os estudantes de medicina do último ano, os estudantes de enfermagem, de fisioterapia, a gente vai recrutar a antecipação ao MEC, né, da colação de grau dos sextanistas do curso de medicina, para que a gente tenha um grande mutirão cívico no Brasil, atendendo nas unidades básicas de saúde, nas emergências e nos hospitais, para que nós possamos, de fato, oferecer assistência de qualidade, com menos estresse, com menos desencadeamento de distúrbios emocionais, para que, como a própria doutora Alexandrina já falou, a gente possa vencer juntos essa epidemia, que não é uma questão só do Brasil, é um problema que aflige a todos nós no mundo inteiro. Mostra os dois. Muito bem. Em relação a possibilidades de testes, fala um pouquinho para a gente, que as pessoas estão preocupadas em testar, todo mundo correr para fazer teste, para ver como está o funcionamento no SUS, nas UPAs, hospitais. Fala um pouquinho sobre isso. Muito importante a sua pergunta, Antônio Geraldo. Todo mundo pensa que por ser um caso suspeito de coronavírus, eu devo procurar imediatamente, mesmo que eu tenha um plano de saúde, o meu plano privado para fazer um teste. Se eu não tiver, eu for usuário do SUS, como direito que eu possa fazer imediatamente o exame.
Hoje, gente, depois da gente já ter transmissão comunitária, só é necessário a gente fazer o exame para aqueles casos graves de internamento. A gente já sabe que tem a transmissão comunitária em estados como Rio, São Paulo, Minas Gerais, que a gente já tem grandes casos. Não é mais necessário fazer a comprovação da doença viral em casos leves, porque nós já temos a epidemiologia para saber que nós estamos lidando com coronavírus diante das pessoas sintomáticas e que tiveram contato com outros casos. E a gente tem um detalhe muito importante que não é um problema exclusivo do Brasil. Nós não temos sorologia para todas as pessoas no mundo, nem na Suíça, que é um país rico, nem na Itália, que é um país rico, nem tampouco no Brasil. Se 200 milhões de brasileiros fizerem sorologia para coronavírus, nós não temos kit para atender essa demanda. Então a gente precisa ser racional e, de fato, agora que a gente já tem transmissão comunitária, ou seja, de pessoa para pessoa, um passa até o quinto, e que a gente já sabe exatamente a cadeia da doença dentro de grupos, como é o estado de São Paulo, não é mais necessário fazer a sorologia, a não ser para aqueles pacientes graves. Nos outros estados que estão começando agora os casos e que a gente já tem suspeita de transmissão comunitária, a gente continua colhendo a sorologia para a gente estabelecer a epidemiologia da doença. Então, entendam que não é necessário, quando você tem tosse, espirrou, mas não teve contato com ninguém com suspeita de coronavírus, a gente fazer a sorologia, porque a gente vai dificultar muito o funcionamento de um sistema de saúde que tende a colapsar se a gente fizer coisas fora dos protocolos científicos. Mais uma pergunta, essa aqui está vindo de longe, vem de outro país para você, o Danilo Zubico. Ele pergunta o seguinte: os psiquiatras, psicólogos em consultório, já devemos atender com máscara? Se optar por atender com máscara, estaremos assustando ainda mais os pacientes? Danilo, uma pergunta muito boa também. Eu recomendo hoje que todos os profissionais de saúde, os psiquiatras menos, porque não atendem pessoas com infecções, às vezes sim, mas é raro. Vocês atendem doentes crônicos, mas os profissionais de saúde são grupo de risco. A gente atende um leque grande de pessoas oriundas de diversas partes, e é importante que esses profissionais que estão na linha de frente, principalmente vocês psiquiatras, que vão precisar durante todo esse período, que deve durar 20 semanas, nos tratar, dar respaldo para profissionais, dar respaldo para a sociedade quanto ao adoecimento mental da gente. É muito importante que vocês tomem as medidas de precaução, e eu oriento que durante os atendimentos usem máscaras, dizendo para as pessoas da responsabilidade social que vocês também têm, porque nós também, por sermos médicos, não somos limitados de transmitir a doença. Então é uma questão de segurança para quem quer continuar ativo, podendo salvar e cuidar de mais vidas. E não somos invulneráveis, né? Nós também podemos adoecer, nós também podemos amanhã apresentar sintomas da doença. Ninguém sabe isso, nós não estamos protegidos. Há já relatos de morte de profissionais que estavam trabalhando no front, mas é um cuidado. O cuidado é sempre importante. Esse cuidado nós não podemos deixar de ter. Eu queria voltar àquela tela anterior. Isso aí, muito obrigado. Vamos deixar essa tela até o final para que todos possam agora participar de todas as questões. Uma outra questão, a ABP soltou exatamente umas orientações, eu não sei se você tem aí fácil, Diego, de como deve ficar funcionando o consultório médico, mas a ideia é que você tenha um fluxo de ar, que você abre a porta dos consultórios, abre as janelas, que tem um ventilador ou ar-condicionado que possa movimentar esse ar, que o vento saia, que o ar saia pela sua janela, para que você possa renovar o ar. E sempre cuidando, sair o paciente, limpar a mesa, passar álcool, manter o paciente numa distância de 2 metros na consulta, para que ele sente, já deixa a cadeira onde ele deve sentar com aquela distância e explicar: olha, tudo que eu estou fazendo é para te proteger, tudo que eu estou fazendo é para que você mantenha-se saudável. E aproveita até para poder falar da importância de lavar as mãos, de se cuidar, né, tomar a medicação toda direitinho, tudo certinho, para que nós não sejamos portador, né, daquele vírus, levando de um lugar para o outro. Algum outro informe, Diego, para nós? Alguma coisa que você queira passar agora? Muito bem, então vamos passar a Semana BP e voltamos com outras perguntas agora para você. A Semana BP.
A ABP bateu o recorde de associados em 2020. Aproveite os últimos dias da anuidade 2020 e fique quite com a sua associação. Estando em dia com a ABP, você mantém o acesso aos 35 benefícios de ser associado. Acesse o portal da psiquiatria para pagar, www.abp.org.br/anuidade. Faça parte da maior rede de psiquiatras da América Latina. Associado, você pode enviar sugestões de como eu faço, como eu trato e encontro com um especialista até o dia 6 de abril. Colabore com a construção do 38º Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Acesse o site do Congresso e mande a sua proposta. www.cbpabp.org.br. Confira as condições especiais de pagamento do 38º CBP e garanta com antecedência a sua vaga. O congresso deste ano acontece em Porto Alegre, entre os dias 21 e 24 de outubro. Faça a sua inscrição antecipada em até 7 vezes sem juros no cartão. Muito bem, essa pergunta aqui eu tenho recebido frequentemente, até gravei um vídeo falando isso, e eu vou passar aqui para a doutora Mayra, porque é importante. A Caroline Argento, ela pergunta o seguinte: devemos suspender o atendimento em consultório, doutora Mayra? Oi, Caroline, a minha opinião é que não, né? Nós, profissionais de saúde, estamos na linha de frente, precisamos estar disponíveis para cuidar das pessoas. Então, a recomendação é que a gente faça consultório com as janelas abertas, com as portas abertas, claro que respeitando a mínima privacidade do nosso doente. Mas se a gente parar de fazer consultório, a menos que nós também fiquemos doentes, estejamos sintomáticos, a gente vai prejudicar muitas pessoas que dependem da gente para conservar a saúde mental. Então, nós médicos, nós enfermeiros, fisioterapeutas, a gente vai ter que estar na linha de frente por pelo menos 20 semanas, que é o período que nós ainda vamos conviver com essa doença no Brasil. A gente precisa estar preparado para ser forte, para mesmo com as dificuldades, que é o medo que nós também sentimos de sair de casa, de dar um plantão. Você imagina os médicos da emergência, porque a gente está falando de um atendimento eletivo em consultório. Mas os médicos que estão na linha de frente da emergência, os médicos das UTIs, que vão conviver com 10, 15 pacientes entubados com pneumonias graves, esses aí precisam que a gente, até como colega, se solidarize, que reforce, que é muito importante que todos nós continuemos atendendo os nossos pacientes, claro, dentro dos limites possíveis. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre isso, porque nós somos médicos, essa é a nossa vida. Nossa vida é lidar com essas situações o tempo inteiro. Elas não são fáceis e a gente tem que aprender a lidar. É importante nos prepararmos, né? É importante preparar, tendo material, o álcool, para você passar em todas as superfícies de mesa, de vidro, para você colocar nas maçanetas, a água com sabão para lavar a maçaneta, aquela que pode ser lavada, lavar a maçaneta, passar a água com sabão em cima do vidro da sua mesa, enfim, para você fazer esse procedimento o tempo inteiro. Você tem que proteger a sua secretária, né? Colocar máscara que funcione adequadamente para ela, né? Ou máscara cirúrgica, ou a N95, não é isso? Ou nós ainda temos outras máscaras que podem ser usadas, máscaras como hoje a que eu adquiri e que pode ser usada, comprar para a sua equipe, comprar para você, orientar a sua equipe a saber orientar sobre o coronavírus, para você ter a certeza que ela vai orientar isso para a família e não parar, não tem como parar. A gente não pode ter medo de pacientes, né? A gente não pode ter medo das doenças, a gente precisa proteger, a gente precisa fazer da maneira correta, porque as pessoas vão precisar e vão precisar muito de todos nós, de todo o nosso coronavírus, sobre comportamento dentro da sua própria casa, o que ele pode fazer para quebrar esse ciclo, para quebrar essa continuidade, essa cadeia. Eu acho que não podemos ter medo. Eu acho que é isso que temos que fazer, temos que enfrentar e ter cuidado. Nós não vamos nos expor. Então eu estou atendendo, mas estou atendendo de máscara. Eu estou cuidando, eu estou usando papel descartável para poder fazer o atendimento. E aqui nós colocamos na tela, e o importante, atenção psiquiatras, orientações para consulta médica. Então nós mandamos para todos os psiquiatras isso. Sua secretária deve questionar se o paciente é caso suspeito e orientar o uso de máscara cirúrgica. Se o paciente vem marcar consulta,
que você tem que fazer? E esse paciente pode ser um caso suspeito, você tem que colocar o paciente para ser o último horário da agenda, depois de todos os outros para você atender, e aí depois você tem que fazer toda aquela limpeza do consultório. Apesar que o ideal é fazer sempre isso após cada paciente. Você não pode deixar paciente esperando em sala de espera. Você não pode vir 4, 5 pessoas com o paciente para uma consulta. É o paciente, no máximo uma pessoa, se houver a necessidade, né? 3, todos devem usar máscara durante a abordagem. 4, o paciente deve aguardar em lugar arejado e ter sua consulta priorizada. A distância de segurança é 1,8 metros, 2 metros, que é o que a doutora Mayra está frisando aqui, 2 metros sempre. O fluxo de ar tem que ser atrás da cadeira do médico para a janela. O 7º, ao tossir, espirrar, cobrir a boca e o nariz com o lado interno do cotovelo, pode passar. Bom, essas são todas as informações que nós já sabemos, nós só estamos repetindo. Se o paciente é suspeito durante o exame ou procedimento, você usar também avental, óculos de proteção e luvas. Se é suspeito. E sem comprimento de mãos. E realizar a desinfecção de superfície e objetos com álcool 70 ou hipoclorito 1% o tempo inteiro, antes e depois de cada paciente. Assim, você pode trabalhar tranquilamente e ainda orientar os pacientes com o que nós estamos convivendo. Não é brincadeira, é um ponto muito sério. Algum item a mais, doutora Mayra, acrescentar aí nessas orientações? Que a gente pode falar um pouquinho, assim, eu falei de solidariedade, e a gente tem uma preocupação especial com as pessoas idosas, então tem muita coisa que até para ajudar os nossos pacientes que estão estressados, é orientar que a gente pode se colocar disponível para essas pessoas idosas, para a gente fazer compra para elas no supermercado, para ir na farmácia, para evitar que elas saiam de casa. Então é a corrente do bem diante de uma epidemia que causa estresse, mas que também nos faz ser mais solidários, nos faz ser mais afetivos e entender que o mundo agora é todo mundo igual. Não adianta eu ser um país rico, eu vou passar pelos mesmos problemas. A Itália colapsou, a Inglaterra, a Espanha, países ricos que têm sistemas universais como o Brasil, entraram em colapso. O que nos resta é seguir as orientações, ser solidário para que a gente possa passar por isso tudo e ao final dessas 20 semanas que está prevista a evolução da doença no Brasil, a gente possa dizer que superou isso com muito orgulho, com muita determinação de que o país volte a andar nos trilhos, que a economia melhore e que a gente possa ter preservado a nossa saúde mental. Muito bem. Aquela tela anterior com todos aqui, essa é a minha câmera, maravilha. Eu vou fazer a pergunta mantendo aqui todo mundo, todos juntos, o Gebara. Gebara, faça, por favor, as suas considerações finais, o seu recado para todo mundo, que nós já estamos com 1 hora de programa. Nem parece que o tempo passa muito rapidamente, e foi muito rápido, mas nós vamos fazer outro programa sobre o mesmo tema na semana que vem. Gebara, suas considerações. Eu queria enfatizar que eu concordo plenamente que a gente tem que continuar trabalhando, atendendo as pessoas, que vai haver uma necessidade, uma demanda maior, que a curto prazo nós vamos nos deparar com transtornos de ansiedade sendo exacerbados, a médio prazo nós podemos nos deparar com quadros depressivos que vão eclodir, e a longo prazo nós vamos ver a incidência de estresse pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático, porque esse leva muito tempo para se manifestar. E a gente, enfim, cuidar, orientar, acolher, que é o que a gente pode fazer nesse momento. Ser solidário e ficar disponível. É isso. Nesse momento, o senhor continua atendendo normalmente? Eu estou falando aqui, onde eu terminei o meu vídeo, né? Eu estou aqui falando do próprio consultório. É uma honra, só para finalizar, ter no programa amigos tão queridos e tão ilustres, que me honram muito e me dá muito prazer participar e eu espero estar em outras oportunidades também. Muito obrigado. Doutor Mabilde, pode fazer suas considerações finais, as suas orientações, o que você acha importante que seja dito, visto, trabalhado por todos? Eu gostei muito do programa porque enfatizou exatamente a nossa participação nesse processo ansiogênico, realista e de prevenção
a um grande problema que certamente continuará, poderão ocorrer outros. Eu creio que sim, eu acho que nós temos que estar nos consultórios, dentro da realidade nos protegermos, mas eu também enfatizaria que se por um lado a mídia, como tem que noticiar, o faz de uma forma, vamos dizer, um tanto ansiogênica, a função do médico, a função do psiquiatra, seria trazer às pessoas um enquadramento dentro do que é realidade, e aí estão os cuidados para combatê-la, e o que não é realidade, que vai gerando frequentemente, intensamente, grandes ansiedades, porque desencadeiam uma imprevisibilidade de adaptação do sujeito. Ele teme pela sua vida, pela sua saúde, pela sua vida financeira, pela sua família, e isso tem que ser de alguma forma, e eu cumprimento então os colegas, e o prazer de estar no convívio deles, por essa maneira de abordar no programa a nossa função, a nossa expectativa de que podemos resolver à medida que encararmos dentro da nossa especialidade, que é muito importante prevenir as pessoas de que o estresse, a ansiedade desorganiza. Não? Era isso. Muito interessante, essa fala final é extremamente importante. O estresse, a ansiedade desorganiza. Isso é muito importante, Dr. Mabilde, é uma fala que devemos anotar para observar para a nossa vida. Doutora Alexandrina Meleiro, Ale, qual o seu recado? Pois não. Veja bem, enfatizando, porque eu ia justamente frisar isso, o quanto o estresse, a ansiedade desorganiza não só o estado mental, mas também o estado imunológico, também nossos comportamentos. Então, é importante que a gente siga as medidas de saúde pública para reduzir, né, os efeitos negativos que toda essa pandemia está trazendo ao mundo, conversando com pessoas de outros países, que quem tem parentes não tem, reduzindo o pânico, reduzindo a fobia, reduzindo a hipocondríaca, todas as reações. E como disse o Gebara, ficar alerta de acentuação, porque pode funcionar como gatilho para quadro depressivo, para transtorno bipolar, para esquizofrenia, para todas as doenças, comportamentos compulsivos, para quem tem compra compulsiva, que compra o supermercado inteiro. Então, nós temos que estar alerta. E a participação do psiquiatra, do psicólogo nesta pandemia é de fundamental importância. Eu continuo no meu consultório à disposição de quem tem me procurado, muitas vezes atendimento por telefone, por Skype, por FaceTime, atendimento pessoal, dependendo da necessidade de cada um. Claro que não enchendo a sala de espera, ventilação e todos os cuidados que foram tão bem destacado por você e pela doutora Maíra, que afinal a doutora Maíra passou bastante tranquilidade nas informações sábias que ela trouxe em nome do Ministério da Saúde. Obrigado, Ale. Pessoal, não estranha acabar chamando os meus amigos por apelidos. Todos somos grandes amigos, somos grandes companheiros, trabalhamos juntos aí há 30 anos, todos nós, e temos trabalhando aqui, inclusive, todos voluntariamente, ceder o seu tempo, o seu espaço para vir aqui para a BPTV, os nossos convites, e eles nunca se negam a estar presente. Doutora Mayra, nossa secretária nacional da SEGETS, quais são suas considerações finais e avalie a possibilidade de estar aqui conosco na terça-feira que vem, novamente, quando vamos tratar mais um capítulo desse tema. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de vocês, que aprendi muito nessa discussão, né? Eu não sou psiquiatra, vim trazer aqui a minha contribuição de informações técnicas do Ministério da Saúde, então gostaria de agradecer à ABP e aos participantes essa oportunidade e dizer que o Ministério da Saúde tem uma equipe técnica que vem fazendo o seu melhor trabalho. Nós estamos trabalhando das 8 da manhã, sem horário para terminar, para que de fato a gente faça entregas eficientes, para que a gente acalme as pessoas,
para que a gente garanta assistência de qualidade em todo esse período de crise que o mundo está passando e que inevitavelmente nós vamos passar, porque nós já temos a doença entre nós. Mas esse trabalho está sendo feito, coordenado por um grande técnico que é o ministro Mandetta, que coordena uma equipe como ninguém, e a gente quer passar a tranquilidade de que nós estamos no caminho certo, vamos passar por dificuldades, estamos preparados para passar por elas, contamos com a solidariedade, com as contribuições de todo mundo, mas eu tenho certeza que ao fim dessas 20 semanas previstas, que é o tempo de evolução normal da doença entre nós vamos estar aqui de novo, e aí o comentário vai ser como estamos depois da epidemia, o que nós aprendemos, o que o mundo aprendeu depois disso tudo. Muito obrigada. Bom, pessoal, nós vamos fazer a semana que vem, já vou fazer aqui ao vivo o convite a algumas pessoas, depois vou mandar oficialmente, mas eu gostaria de trazer o Léo Machado, que trabalha com a psiquiatria e psicologia positiva, trazer o Marcelo Feijó, porque nós vamos ter que falar aqui do transtorno do estresse pós-traumático, vamos falar um pouquinho sobre pulsão de morte e sobre o transtorno opositor desafiador, que as pessoas não seguem as recomendações ou que ajudam a proliferar o vírus. Nós precisamos entender, analisar, discutir o que é que passa na cabeça das pessoas que têm esse comportamento que é absurdo, né? Nós vamos falar também sobre o impacto de teorias conspiratórias em transtornos psicóticos, mostrando a importância de não se elucubrar muito essas teorias conspiratórias, porque elas podem ser geradoras de pandemia nesse momento. Temos que muito cuidado disso também, vamos falar disso. Nós vamos falar sobre adaptabilidade, nossa capacidade de adaptar às situações, o papel importante do psiquiatra como profissional médico aí nesse contexto para facilitar esse processo de adaptabilidade, de crescimento. E com isso a gente mitigar os aspectos negativos os aspectos psiquiátricos que negativam e vão piorar essa pandemia. São cuidados todos e questões todas que nós vamos tratar aqui na semana que vem, terça-feira, às 20h30. Importante lembrar que nós não podemos parar de trabalhar. Nós temos que continuar, porque nós não podemos abandonar nossos pacientes. Nós não podemos fechar nossos consultórios, porque eles vão precisar de ajuda e mais pessoas poderão precisar de ajuda. Nós temos um papel importantíssimo aí. O papel importante de não passar, inclusive, esse medo, essa insegurança, essa incapacidade. Eu tenho que mostrar assim, é possível que as coisas continuem acontecendo dentro de responsabilidade, dentro de aspectos de responsabilidade que você deve adotar para que você continue trabalhando, para que continue funcionando a sua vida e a vida das pessoas. As pessoas que vão ficar em casa, nós também precisamos cuidar para que essas pessoas transformem esse ponto negativo num ponto positivo. A crise em chinês é exatamente mostrando duas questões. A letra chinesa mostra exatamente duas questões, que é a questão da crise e a questão da oportunidade. Pode ser a oportunidade de aprendermos muito, pode ser a oportunidade de aprendermos a sermos pessoas melhores, pode ser a oportunidade de termos mais empatia com o outro, a oportunidade de fazer, não preocupado com o que vai acontecer, mas como eu posso ajudar, como eu posso ser útil, como eu posso ser fator transformador. Vamos continuar essa discussão aqui na semana que vem, e aí aguardamos todos vocês e vamos chamar as pessoas para trazer suas contribuições. Você acabou de assistir à reapresentação do programa O Impacto das Epidemias na Saúde Mental. Este foi o segundo programa ABPTV Top 3. Na semana que vem, dia 5 de janeiro, assista novamente o tema Saúde Mental da População Brasileira com Covid-19. Boa noite, um feliz ano novo para você e até a próxima.